A litigância massiva e predatória ainda representa um dos grandes desafios das capacidades administrativa e judicante dos tribunais. Quais são as ferramentas e modelos para coibir os abusos? Quem são os profissionais magistrados que estão por trás das medidas de aperfeiçoamento do judiciário? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber aqui hoje o novo primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Márcio Hidalmo Santos Miranda. Ele foi empossado no dia 1º de julho passado para o biênio 2026-2028. Doutor Márcio, parabéns e sucesso na missão. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite de participar aqui do programa Pensamento Jurídico, né, que é da TV Justiça e realizado aqui pela nossa associação de classe AMAGES. Bem, com certeza. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube e deixe lá suas sugestões e também comentários que serão bem-vindos. Doutor Márcio, o senhor tem atuado, né, há 48 anos de sua vida profissional, dedicados aí ao judiciário, somados os anos de magistratura e também de servidor. De onde vem essa identidade, essa vocação? O senhor acha que isso contribuiu para o senhor chegar aonde chegou a primeira vice-presidência? Acredito que sim. Eu sou natural de uma pequena cidade de Minas Gerais, Cerro. Histórica, Cerro, que é uma cidade que já teve 3 de seus filhos como ministros do Supremo Tribunal Federal. Também de lá saíram pessoas que se tornaram grandes juristas e acredito que a admiração que a juventude, as crianças e jovens daquela cidade têm por seus filhos ilustres, principalmente aqueles com destaque no mundo jurídico, isso inspira as novas gerações e atrai, né, o interesse para o direito. E tem alguma razão especial essa identidade com o direito na região? Porque realmente, só falou 3 ministros do STF, também já teve ministro do STJ e vários magistrados aqui de Minas Gerais, como o senhor também, né, desembargadores, e sempre o Cerro está presente, uma comarca de tem 300 anos ou mais, né? Exatamente. A comarca do Cerro é a 4ª mais antiga do estado de Minas Gerais. Ela foi instalada no ano de 1720. Portanto, já se vão 300 anos, né, de existência da comarca e funcionamento permanente. E a própria vida, como comarca, ali como cabeça de comarca ou sede de comarca, a cidade do Cerro, né, evidentemente já atrai um movimento, né, judicial, e sempre atraiu, com a atuação de grandes magistrados, grandes advogados. Acredito que isso cria um ambiente favorável, né, para a inspiração dos jovens, para o mundo do direito, para o estudo do direito. E a cidade do Cerro fica na região ali do Alto Jequitinhonha, né? Doutor Márcio, essa é a primeira vez que o senhor exerce uma função diretiva no tribunal, aí como primeiro vice-presidente. É uma atuação diferente daquela judicante? Certamente. Na verdade, eu já tive a oportunidade de exercer função administrativa de gestão no judiciário. Fui diretor dos Juizados Especiais de Belo Horizonte durante 5 anos. Também já atuei no Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados. Isso quando juiz de primeiro grau, né? Estando já no 2º grau como desembargador, é a primeira vez que eu ocupo um cargo de direção, um cargo voltado à administração. Há uma diferença evidente que no dia a dia da função judicante, o juiz ele se dedica aos processos, né? A julgar. E na função diretiva, ele tem que ter uma boa noção dessa missão, dessa função de julgador e precisa atuar de modo a facilitar, de modo a melhorar as condições, o ambiente, né, para o exercício da função judicante dos colegas, de todos os magistrados, de 2º grau e de 1º. É aquela capacidade de gestor que todo magistrado e magistrada acaba construindo na sua trajetória, porque passou por comarcas de vara única, ele tem que gerenciar aquele fórum local, né? Com certeza.
quase todo desembargador, quase todo juiz, ele passa por essa experiência porque ele precisa gerir os servidores, né, da sua vara, da sua comarca, e ele acaba tendo, muito embora não seja essa a formação do magistrado. Há uma carência, na realidade, de treinamento, de capacitação dos magistrados para essa função. Ele aprende na prática. Na prática, e precisa ler muito, conversar muito, buscar muito, ele precisa se qualificar. Para o exercício das funções administrativas, ele precisa buscar se preparar para tanto, né? Agora, o senhor tem uma particularidade aí, uma curiosidade interessante, que o senhor, além de magistrado, o senhor foi servidor também por 10 anos, não é isso? No Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É verdade. Essa vocação do senhor foi desenvolvida, esse gosto pelo direito, pelo judiciário, nasceu ali na atuação do senhor como servidor ou foi na faculdade da UFMG de Direito? Eu acho que é uma soma, né? Eu primeiro, o interesse pelo direito se despertou, como já dito, por admiração às figuras da minha terra. E muito cedo também eu tive a oportunidade de começar a trabalhar em ambiente forense. Ingressei no tribunal como servidor concursado com 19 anos e atuei ali convivendo com grandes magistrados, com desembargadores e também no ambiente da Faculdade de Direito. Tudo isso é uma soma. E a decisão de me tornar magistrado, de buscar a magistratura, eu acredito que decorreu dessa experiência de atuação no tribunal na condição de servidor, com certeza. E o senhor, falando um pouco agora da eleição do senhor, o senhor disse há pouco sobre a questão do diálogo, a capacidade aí de interlocução, de escutar, né? O senhor recorreu muito a esse estilo para poder se eleger como o primeiro vice-presidente, né? Essa é uma marca da trajetória do senhor na magistratura? Bom, eu acredito que toda eleição é a questão de circunstância, né? Evidente, eu quando me apresentei, houve também outras postulações, eu disputei a eleição com 2 outros colegas muito qualificados. Eu acredito que a eleição, alguém para se eleger, eu acredito que precisa contar com alguns requisitos, né? Ele tem que ter, acredito, uma história, ele tem que ter apoio e ele tem que ter propostas, né? Uma soma de tudo isso, porque os meus concorrentes também têm história, têm apoios e tem proposta. Acabou, ao final de contas, a maioria do tribunal me escolheu. Eu acredito que enxergou na minha pessoa alguém capacitado para o exercício das funções de primeiro vice-presidente, que são funções, em grande parte, muito técnicas, né? Muito voltadas à gestão judiciária do tribunal. Já falamos um pouco da história do senhor e também agora dessa eleição. Já que o senhor falou de planos de gestão, né? Vamos falar sobre isso agora. Como que a vice-presidência pode contribuir para o desenvolvimento das funções jurisdicionais aí, cada vez mais capacitar com segurança jurídica, com qualidade e celeridade os processos judiciais? Pode e deve muito a primeira vice-presidência contribuir para isso, porque são da primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e cada tribunal organiza isso a seu modo. Eu não sei, isso não é exatamente dessa forma nos outros tribunais, né? Mas no nosso tribunal, o primeiro vice, além da intuitiva função dele de substituir o presidente nos seus afastamentos, nas suas ausências eventuais, né? Ele tem como primeira missão exatamente a superintendência judiciária. Isso significa cuidar de toda a gestão da estrutura judiciária da casa, que envolve mais de 40 cartórios, setores imensos de distribuição e outros mais. Tem também por missão relatar os conflitos de competência, tem também por missão o juízo de admissibilidade de recursos aos tribunais superiores interpostos em uma parte dos processos julgados na casa, né? E tem também missão de coordenar os trabalhos da Comissão de Regimento Interno e outras mais, mas com
foco aí, de acordo com a pergunta, né, na melhoria cada vez mais da função judicante da casa, do tribunal, atuar como superintendente judiciário. E aí ele pode e deve buscar cada vez mais a utilização de ferramentas novas, de métodos de trabalho que permitam maior produtividade, maior celeridade da prestação jurisdicional. Muito bem. Vamos falar no segundo bloco, não vamos falar sobre essas outras propostas que o senhor adiantou aqui agora, mas eu queria saber sobre uma questão que eu abri o programa, a nossa conversa aqui, falando sobre a litigância massiva, predatória, de má-fé, assim. Como que o senhor pretende lidar com essa questão, que é sempre um desafio para o judiciário? Nós temos um núcleo que eu pretendo, e na minha carta-programa coloquei como uma das metas, né? Incrementar e valorizar, incentivar a atuação de um núcleo de monitoramento dessas demandas, que se chama NUGEP-NAC, e que também cuida dos precedentes. É preciso distinguir, porque há litigância, há demandas massivas e há demandas predatórias. É preciso distinguir a massiva das predatórias. Explica para nós o que é uma litigância. Por exemplo, uma litigância massiva. Por exemplo, aconteceram alguns acidentes em Minas Gerais ambientais. Por exemplo, o acidente de Mariana. Né? Tragédia de Mariana, que foi o rompimento de uma barragem e com os rejeitos e as águas dessa barragem poluindo o Rio Doce no seu trajeto, atingindo diversos municípios, inclusive 2 estados da federação. Isso trouxe, né, prejuízos, lesões a pessoas diversas de várias formas. Isso gerou o ajuizamento de demandas que nós podemos chamar de massivas, né? Pessoas lesadas nesse curso da poluição procuraram reparação buscando a justiça. Então isso trouxe o quê? Um ajuizamento massivo de demandas. Mas nem todas essas demandas podemos classificar como predatória. A predatória é aquele tipo de demanda que o autor se vale de oportunismo, ele força a barra, ele procura praticamente simular ou buscar criar uma situação para ele se valer, para se dar bem. Exato. Um documento falso também pode usar. Também. Então a predatória, ela não se confunde com a massiva, tá certo? Nem toda demanda massiva é predatória, é preciso fazer essa distinção. O tribunal precisa estar atento a isso. Tem um trato com a demanda massiva e tem várias estratégias para tanto, criando núcleos de atuação, criando uma conciliação, um esforço de conciliação e várias estratégias para a massiva. E tem que ter também a estratégia com a demanda abusiva, não é isso? Que o senhor se referiu aí, e é preciso identificá-la, e é preciso também ter preparo para o enfrentamento. Respostas para elas, né? Doutor Márcio, vamos fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco a gente voltasse a falar sobre essas questões da litigância, desses desafios, e também sobre o uso da tecnologia, inteligência artificial, como é que isso pode ser, ajudar ou atrapalhar, quer dizer, ver qual a vantagem e desvantagem disso aí. E a gente volta então em segundos. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para destacar os projetos da primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para o próximo biênio. Eu estou recebendo aqui o desembargador Márcio Hidalmo Santos Miranda, que é o novo primeiro vice-presidente do Tribunal Mineiro. Doutor Márcio, deixei para uma questão no bloco anterior a respeito, então, a gente estava falando da litigância massiva, de má-fé, predatória, enfim. A tecnologia pode ajudar nessas respostas? Com certeza, né? Nós devemos buscar sempre a utilização das novas ferramentas, né? Hoje se fala da inteligência artificial, né? E o tribunal está atento a isso e deve buscar, porque se é massiva a litigância, também deve ser de algum modo organizado o enfrentamento disso com a utilização das ferramentas que permitam um trato acelerado e rápido de tudo isso. Seria uma resposta única para essas ações massivas, iguais, repetitivas? Não bem uma resposta única, mas pelo menos a ferramenta permite a identificação, a reunião das pretensões idênticas ou semelhantes, e se busca também unificar uma resposta para que
assim não haja desencontro e havendo posicionamentos do tribunal, e existem hoje no Código de Processo institutos para isso, né? É na medida que se definam posições sobre temas, isso facilita muito o enfrentamento e a resposta mais rápida da justiça a essas demandas massivas. Elas são legítimas, né? As pessoas lesadas têm o direito de buscar a sua reparação e sendo massivas de grande volume, em princípio, isso geraria um atraso, uma dificuldade de resposta. E libera, então, os magistrados para outras questões mais complexas. Exatamente. Mas não há risco de desumanização, não, do processo judicial? É preciso ter esse cuidado, é evidente. É uma observação importante. É preciso usar a inteligência artificial, né, como um auxiliar, mas ela não pode substituir o ser humano, não pode substituir o julgamento do magistrado. A visão que ele tem disso, né? Essas ferramentas ajudam, auxiliam muito para reunião, para organização, para uso de um mesmo pensamento, de uma posição que se tome sobre determinados temas, em todos que sejam iguais, é evidente. E é inevitável, então, né? A tecnologia chegou de exatamente, ficar, né? Exato. Doutor Márcio, agora eu gostaria de falar de outro tema do senhor, que eu sei que o senhor até adiantou no primeiro bloco, que é uma tarefa, uma missão lá da primeira vice-presidência, a questão da admissibilidade de recursos. O que representa isso? A pessoa está insatisfeita com a decisão, ela, para ir às instâncias superiores, passa por esse processo de admissibilidade? Isso é o seguinte, contra as decisões de segundo grau, simplificando aqui, as decisões que o nosso tribunal toma nos seus julgamentos, existe a possibilidade de a parte insatisfeita ainda tentar uma terceira via de recursos, né? Ele pode tentar o recurso extraordinário, que é ao Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional. E pode tentar o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça quando o tema se referir à lei federal. Então, a parte interpondo esses recursos, ou especial ou extraordinário, ele não vai diretamente para esses tribunais. Ele passa por um exame prévio de admissibilidade e que é feito pela vice-presidência do tribunal de origem. No nosso caso aqui, em parte é feita pela primeira vice-presidência, no tocante aos recursos contra decisões dos processos das câmaras ditas de direito público, e a outra parte, que é do direito privado ou do residual e do criminal, é feita pela terceira vice-presidência. Mas esse exercício, ele significa o exame do recurso para ver se ele cumpre os requisitos de acesso aos tribunais superiores. Até para evitar uma sobrecarga. Exatamente, cima, né? É uma filtragem, né, que se faz para que não aportem nos tribunais superiores todos os recursos interpostos, né? É uma grande massa de recursos. O tribunal de origem, por um órgão, né, no caso de Minas Gerais, é o primeiro vice, a primeira vice e a terceira. Faz esse trabalho que é previsto na Constituição, inclusive, né, de exame prévio da admissibilidade, ou seja, se cumpre ou não os requisitos de acesso aos tribunais superiores. Isso eu disse que é legítimo, mas também tem alguns segmentos que usam esses recursos para atrasar a aplicação de um processo, inclusive de liquidar, executar aquela decisão anterior. Então, você faz predatório, ele é protelatório, né? Adia para não cumprir nunca, né? Isso é possível, né? Porque o direito de recorrer é sagrado das partes. E aquela que está perdendo, eventualmente, realmente pode tentar usar desses recursos, né? Como um meio de atrasar um pouco, de protelar a decisão final. Isso é possível, né? Mas há meios para isso, né? Que se foi identificado como protelatório, pode haver, por parte do tribunal competente, a aplicação, inclusive, de multa, se entender que é de má-fé, que é a utilização protelatória de qualquer recurso. Entendi. Doutor Márcio, nós falamos então aqui sobre essa relação do aperfeiçoamento do judiciário com relação aos processos judiciais, né, a tarefa judicante dos magistrados e magistradas. Eu gostaria de falar também sobre os servidores, que o senhor tem uma atuação sobre isso, né? A capacitação desses servidores, ela é permanente? Como é que ela pode ser feita? Esses servidores que trabalham com os magistrados e as magistradas ajudam muito nessa prestação jurisdicional. Pode haver, além da capacitação, um sistema de avaliação? Como é que o senhor pensa isso? O senhor tocou num ponto realmente muito importante. O trabalho principalmente dos desembargadores, dos juízes de segundo grau, é um trabalho árduo,
né? O volume de serviço é muito grande e, sabidamente, cada desembargador ele se vale de uma assessoria que lhe auxilia na elaboração desses julgamentos, né? Desses votos. E, inclusive, eu gostaria aqui de destacar que no meu plano de trabalho eu apresento aqui essa proposta ao tribunal. Até o momento, a formação e o treinamento desses assessores é feita pelo próprio gabinete. Cada desembargador vai treinando, vai orientando, ao mesmo tempo que ele precisa de produzir. Então, eu estou a sugerir que nós criemos um curso de formação, de capacitação desse quadro de servidores, de assessores. Uma padronização disso, né? Padronização também, mas não existe nem em Minas Gerais ainda nem o curso de formação, que me parece muito relevante. Eu estou sugerindo, isso não é nenhuma novidade, porque nós já temos esse tipo de curso em outros tribunais da federação. Entendi. A exemplo do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Goiás, do Rio de Janeiro, já existe esse curso, que eu entendo essencial para que os nossos servidores, os nossos assessores recebam um treinamento, uma capacitação para tanto. E nós temos a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, que faz a capacitação de magistrados e magistradas, e é uma formação não só inicial, mas também contínua, permanente. Perfeito. Isso para o servidor ainda não existe. Existem vários cursos. A Escola Judicial, no caso de Minas Gerais, Edésio Fernandes, ela cumpre um papel muito importante, mas até então ela foca muito na formação inicial e permanente de magistrados. Ela também tem vários cursos voltados aos servidores em geral, mas um curso específico de formação de assessor jurídico para preparar o servidor que vai atuar nessa função de assessoria jurídica, e não é só para julgamento, assessoria jurídica para outras áreas da casa, né? O senhor lembrou bem aí a questão, por exemplo, de admissibilidade de recurso. Também nos valemos. Só na primeira vice-presidência, nós temos uma assessoria com mais de 50 pessoas que permanentemente se incumbe do exame das minutas, né, do auxílio ao primeiro vice, exatamente no exame da admissibilidade dos recursos. Então, a intenção é formar servidores especializados, capacitar, treinar os servidores para melhor desempenho dessas funções. Muito bem. Eu sei também, doutor Márcio, que o senhor pretende gerenciar e reduzir também os conflitos de competência nas diversas áreas do tribunal. Como que o senhor pretende fazer isso e o que vem a ser exatamente esses conflitos de competência? Acontece muito porque o tribunal, para o exercício de sua função judicante, com seus vários membros, né, ele se organiza em áreas de atuação. Então tem um agrupamento de câmaras que cuida lá de questões de direito público, outros de direito privado, outro do criminal, não é isso? E dentro dessas áreas, entre, por exemplo, membros de câmaras criminais ou membros desse grupo de câmaras de direito público ou privado, acontece muito de um determinado julgador entender que não é dele a incumbência, e seria de outro, que há uma prevenção, motivos diversos de conflito, e na sua maioria conflitos negativos. Significa o seguinte: um acha que não é dele, outro também não. E isso vai para julgamento do colegiado competente. E o primeiro vice, ele é o responsável por ser o relator desses conflitos. Como eu pretendo diminuir isso aí? Pretendo, primeiro, promover a atualização do regimento, tornar mais clara a divisão de competência, as atribuições de cada segmento, e também divulgar mais os posicionamentos, os entendimentos que esses órgãos colegiados que julgam o recurso, o conflito de competência, que pode ser o órgão especial, pode ser as sessões, as chamadas sessões. Primeira sessão civil, segunda sessão, na área criminal tem os grupos de câmara. Então, divulgar mais e promover mais o esclarecimento das questões envolvidas no conflito. O senhor precisa mudar o regimento para isso? Pretende mexer no regimento? Eu acho que a melhoria e a maior clareza do regimento no tocante às definições de competência ajuda muito para evitar esses conflitos, que muitas vezes os conflitos decorrem de alguma dubiedade, de alguma
não clareza das normas regimentais a respeito dessa divisão de competência interna. Ok. Doutor Márcio, nós temos mais 30 segundos aqui. Eu queria saber a respeito do sistema aí, foi adotado recentemente do processo judicial. Era PJE, agora é PROC. O senhor pretende fazer alguma adaptação, algum ajustamento disso? O Tribunal de Minas já tomou a decisão de adotar o sistema EPROC, usava um outro antes, que era o TEMES, pensou em usar o PJE e decidiu por usar o EPROC. O EPROC está em evolução. Eu também proponho que a gente busque melhorar, busque evoluir esse novo sistema, tornando-o mais claro, mais intuitivo, mais fácil de operar para os julgadores, os juízes e também para os advogados. Muito bem. Eu conversei aqui com o desembargador Márcio Hidalmo Santos Miranda, que é o novo primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para o próximo biênio. Conversando aqui sobre os projetos de gestão para sempre buscando aí o aperfeiçoamento do judiciário e da prestação jurisdicional. Doutor Márcio, muito obrigado, foi um prazer, volte sempre. O prazer é meu e toda vez que me convidar eu terei, né, a satisfação de comparecer e participar do programa naquilo que puder ser útil para o esclarecimento, principalmente do jurisdicionado, daquele a quem se destina a nossa atividade. Né? Bem, muito obrigado, e você pode ver e rever essa entrevista em nossos canais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.